Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. O seu espaço para pensar no que já foi pensado, pensar no que você provavelmente vai pensar e descobrir que isso é passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. O episódio de hoje marca o fim de uma era. É isso mesmo, meus caros. Um Jovem Reflexivo, o podcast, será dividido em temporadas. Você pensou que seria o fim do podcast, mas não é. Será dividido em temporadas e este é o último episódio desta primeira temporada. E eu decidi finalizar a linha de raciocínio que eu venho traçando desde o primeiro episódio com um tom muito mais esperançoso do que nos 2 últimos episódios. Então, vou deixar o texto falar por si só. Prepare-se, pois essa é uma viagem bem tranquila, na qual você pode se inspirar, se motivar e perceber que a vida tem muito mais esperança reservada para você do que você pode imaginar. Então, apertem os cintos porque a viagem vai começar. Depois da leitura, falo um pouco mais com vocês. Tudo vai ficar bem. O melhor lugar para se estar antes de um alívio delicioso é à beira do colapso. A gente anda pela vida como se ela obrigatoriamente tivesse que ser uma linha reta, como um dogma, uma religião. Isso é extremamente fácil. Eu quero ver quando vem a percepção de que a vida é muito mais um RPG, com cada pessoa tendo suas características e cada ambiente tendo suas regras. E completar 100% do jogo é uma dádiva apenas para os mais viciados. Alguns, porém, vivem lá seus 50%, 70% por simples opção. Quiseram viver assim e viveram, não acreditando que precisavam de mais. Livre-arbítrio, afinal. Não se pode determinar uma vida bem vivida pela porcentagem, mas sim pelo quanto ela te fez feliz. Alguns serão felizes apenas com 100%. Outros se contentam com os 50%. Mas tanto para um como para outro, há missões, tarefas a serem cumpridas, e ouso dizer que algumas delas são destruidoras. Ainda há aquelas que são demasiado longas, que nos tiram noites de sono e nos forçam a exagerar nas substâncias paralelas para nos manter vivos. O arqueiro pode estar sozinho numa torre alta, tendo que lidar com um enxame de inimigos voadores, ou talvez um lojista tenha que se virar em 10 para suprir a demanda que cresceu de repente. Cada missão vem acompanhada de uma dose de crescimento. É o tal dos XP. Quando você os usa, torna-se melhor. As mais altas doses de XP são aquelas relacionadas ao aspecto pessoal, assim creio eu. Nós, enquanto personagens, começamos imperfeitos, inexperientes, talvez até burros. E, enquanto first person, podemos controlar nossas próprias ações. Às vezes isso pode ser desastroso. Acho que, nesse jogo em particular, ninguém sabe ao certo os limites de suas próprias ações até que o mestre intervenha para o bloquear ou temporariamente banir. Difícil é quando não precisamos de mestre para o banimento. Nesses casos, quase escolhemos não voltar. Um exílio voluntário. Podemos estar escondidos numa nuvem branca e bem fofa, ou talvez numa caverna bem escura. Alguns preferem uma ilha, ao estilo de João. Entendedores entenderão. Por isso, o mestre é tão necessário. Por mais que escolhamos algo que pareça estar fora do alcance de sua decisão, ele ainda está no controle do jogo. O mestre conhece cada personagem. Quando decidimos usar o pouquinho de mana que restou, como é que League of Legends veio parar no meu texto? Podemos sair da situação e viver para jogar mais um dia. É isso que mais chama a minha atenção nesses jogos. A integridade dos personagens. Eles têm a esperança de ser cada vez mais. Um mago tem a esperança de ser mais mago. Um guerreiro de ser mais guerreiro. Um camponês de ser mais camponês. Não vou entrar no mérito da troca de classes, se é que isso existe. Não sei, pois não sou nerd. O processo de adaptação deve ser um porre. Mais do que ter consciência das próprias ações,
Ter a consciência de si mesmo é fundamental para crer que as coisas darão certo na medida do próprio esforço. A lição que quero extrair é justamente essa: se pararmos de jogar, estaremos negando nossa própria existência. E quando o jogo acabar, muitos serão frustrados pelo próprio mau desempenho. Isto é, de acordo com o critério de cada um, por mais que possa haver um critério geral para cada classe. A felicidade não está nos troféus e nem nas medalhas, está no nível de XP. Quando você sabe que pode ser melhor, o triunfo e a glória são meramente ícones. De início não vemos, pois estamos limitados à nossa própria forma e poder. Mas a cada duelo, a cada batalha, podemos ser tão bons quanto o mestre nos permite ser. O desgaste, tanto físico quanto mental, não apenas faz parte do processo, ele contribui para que nosso ganho de XP seja melhor aproveitado. A essência do personagem não está no quanto de HP ele conseguiu poupar, mas no quanto ele valorizou o XP. O jogo só continua, para você, se você continuar jogando. Não tenha medo. Tudo vai ficar bem. Senhoras e senhores, esse foi o texto Tudo Vai Ficar Bem. E na verdade eu escrevi com um ponto de exclamação ao final. Tudo vai ficar bem. Eu escrevi inspirado na canção Every Little Thing, da banda Hillsong Young and Free, que é uma versão, uma variação mais jovem do Hillsong United. E é bastante interessante como eu peguei como inspiração a instrumentação que eles usaram. Pode parecer talvez um pouco clichê, mas eu mesmo tinha os próprios jogos de RPG como bem clichês, porque eu sempre via todo mundo completamente imerso nesse mundo, nesse universo, e eu ficava cada vez mais de fora, mas isso é uma característica minha. E eu percebi que vários aspectos dos timbres, da sonoridade se encaixavam com algumas características que eu observava, ainda que como um público externo, a respeito desses jogos. Então foi uma circunstância muito fortuita ao escrever esse texto. E depois da dedicatória, eu coloquei um parêntese enorme, onde eu escrevo: mas parece que eu escrevi para todos os meus amigos nerds, mas tudo bem. Isso porque, muito embora várias pessoas acreditem que eu seja nerd, eu não sou. Então, sinto muito decepcionar quem acreditava dessa forma. Enfim, vamos à análise do texto. Eu começo com uma premissa muito interessante de que o melhor lugar para se estar antes de um alívio delicioso é à beira do colapso. Isso aqui é uma cópia barata, uma cópia muito fajuta de algo que Machado de Assis escreveu na sua obra maravilhosa Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual ele enaltece as botas, porque ele descreve as botas como uma das maiores venturas da vida, porque havendo de apertar os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Ou seja, quanto mais as botas apertam seus pés, mais você sente alívio ao descalçar, entende? Então é isso, é a mesma premissa de quando eu estava narrando acerca do meu último texto, de que a minha tia sempre falava pra mim, pra você arrumar tem que bagunçar primeiro. E é sempre uma sensação de alívio muito grande quando você termina de arrumar, porque você contempla o caos à sua volta, tudo desmoronando, tudo ruindo. E quando você finalmente chega ao final da arrumação, parece que você transcende, sabe? Para um nível de satisfação, de autorrealização, que chega a ser maior do que aquele que você esperava antes de tudo acontecer. E é nesse ponto que eu faço um paralelo com a vida, dizendo que é muito fácil você seguir a sua vida como se fosse algo totalmente predefinido, como se
você tivesse total certeza do seu futuro, tivesse total convicção de absolutamente tudo que vai acontecer, e aí você segue uma linha reta, como se estivesse fadado a algum tipo de destino. Só que a vida é muito mais como um RPG. Pra quem não sabe, RPG é uma sigla para Role Player Game. Eu não vou me dar o trabalho de tentar traduzir isso aqui, mas eu vou tentar explicar o conceito, que é um jogo em que você joga exercendo um papel. Então, existem vários tipos de personagens, e dependendo do personagem que você escolhe, você tem uma determinada função, um determinado papel, e é daí que vem o R de role, de papel. E nesses jogos, geralmente tem muitos fatores a considerar. E isso faz com que você possa completar ou não uma porcentagem cada vez maior do jogo. Então, às vezes você precisa adquirir certa quantia de alguma coisa, tem metas definidas para cada tipo de ação que você toma. Enfim, isso vai aumentando a porcentagem de completude do jogo. Completude, nem lembro se essa palavra existe ou não, mas enfim, vamos continuar. Algumas pessoas, elas se contentam em viver seus 50% ou 70% da vida. Ou seja, se contentam em completar apenas uma parte do jogo. E aqui, caso você não tenha entendido a metáfora, o jogo representa a vida. O jogo da vida. E aqui eu posso entender como uma breve alusão à mediocridade. Só que eu posso estar interpretando isso de forma errada, porque, afinal de contas, eu não conheço você. Eu não conheço você que está jogando o jogo da sua vida. Se você está contente em completar 50% ou 70% do jogo, tá ótimo. Faça isso. Viva a sua vida de acordo com o que você considera mais prático, mais viável e que vai te deixar mais satisfeito. Tem gente que só se contenta completando 100%. E normalmente esse povo tem uma tendência a se tornar o que chamamos de coaches. Não são todos, obviamente, mas a maioria quer te vender curso para passar por uma transformação de mente, que eu chamo, a grosso modo, de lavagem cerebral. Mas eu não vou entrar nesse mérito, peço perdão se você é um coach, não estou falando diretamente de você. Então, fica aqui. Nossa, esse último episódio está soando mais como uma crítica, eu estou bastante surpreso. Continuando com análise. Como eu disse anteriormente, cada personagem tem uma função, desempenha um papel diferente nesse jogo. Então, eu falo aqui dos guerreiros, eu falo de lojistas, e cada um tem a sua missão específica para ser cumprida. O lojista, o que ele faz? Ele administra um comércio. E normalmente os RPGs são ambientados em espaços medievais. É o que eu observo. Caso você seja um nerd, um gamer e queira me corrigir, fique à vontade nos comentários. Então você vende o quê? Suprimentos, você vende utensílios para, sei lá, plantio, de repente. Enfim, e tem um bocado de clientes que está demandando algum produto e você precisa repor o estoque o mais rápido possível. Então você tem que encomendar com o fornecedor, plantar, combinar, contratar ferreiros para produzir armas, enfim, não sei. Essa é a sua missão. Administrar, gerenciar. E você vive aquilo, caso você não tenha jogado aí no RPG, você vive aquilo com um nível de realismo absurdo. Por isso que eu faço essa metáfora do RPG com a vida, porque você precisa viver com o máximo de realidade, de autenticidade possível. E a cada vez que você cresce, amadurece nessas missões, você adquire o que chamamos de XP, que é uma sigla em inglês que abrevia a expressão Experience Points, que são pontos de experiência. E você usa esse XP quando você se torna
cada vez melhor naquilo que você faz. E aqui eu faço um comentário que é mais uma opinião minha, dizendo que as mais altas doses de XP são aquelas relacionadas ao aspecto pessoal. É uma crença minha. Por quê? Eu vou pegar o exemplo do lojista outra vez. Eu poderia pegar o arqueiro, por exemplo, mas eu prefiro o lojista, porque eu sou mais da paz. Se você consegue suprir uma demanda muito alta e você tem pouca capacidade de produção, você obviamente consegue fazer uma proeza. E é o que eu costumo chamar de milagre, né? Claro, não é propriamente dito um milagre, mas eu vou chamar disso por mera hipérbole. Então, você demonstra uma capacidade de amadurecimento muito grande com esse tipo de demanda. Outras demandas podem acumular uma experiência de um teor, de uma quantia, digamos assim, porque no jogo quase tudo é quantificável, em um número um pouco menor. Mas em demandas dessa natureza, desse grau de dificuldade, se você consegue dar conta, você se supera. Então, o que você coloca em prática é basicamente um ímpeto seu de mudar para melhor. E você exerce esse ímpeto de tal forma que você consegue realizar essa proeza e impressionar todo mundo, digamos. E por isso que as doses de XP, de pontos de experiência que você adquire com isso, são mais altas, porque tudo isso está relacionado à origem de todo esse esforço. Começou tudo na sua mente. E aí, isso remete a algo que eu falo nos parágrafos seguintes, que, por exemplo, um guerreiro, ele aspira a ser cada vez mais guerreiro. O mago aspira a ser mais mago, o camponês cada vez mais camponês. Então, cada um no jogo busca ser cada vez mais de si mesmo, cada vez mais do personagem. Ou seja, ele busca absorver cada vez mais as características inerentes ao tipo de personagem que ele escolheu, de modo que ele esteja sempre evoluindo. E isso é uma premissa básica da nossa vida, não é? Nós estamos aqui e temos que descobrir nosso propósito. Às vezes não é tão explícito e é por isso que nós temos que buscá-lo. E quando nós o encontrarmos, precisamos dar o máximo de nós para que ele seja cumprido e aperfeiçoado todos os dias. E aí eu entro numa questão interessante. Nos jogos, todos nós temos uma certa autonomia para exercer as nossas intenções. Então, todas as nossas ações são governadas por nós mesmos. Todavia, existe um mestre do jogo que diz até onde podemos ir. Então, ele está no controle de tudo. Assim, você pode andar daqui para lá, você pode fazer compras de uma certa quantia, você pode escalar uma torre muito alta, você faz o que você tem autonomia para fazer. Só que pode chegar num ponto, e isso eu digo exatamente porque nós temos uma certa liberdade no jogo, que por não sabermos os nossos limites, nós eventualmente acabamos chegando a uma barreira colocada pelo próprio mestre, porque ele sabe muito melhor do que todos os personagens qual que é o propósito do jogo a partir de uma visão macro. Porque ele é basicamente o olho que tudo vê. Ele é Deus, né? É uma metáfora que eu uso aqui para Deus. Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. Então, se você passar de um certo limite, deliberadamente, o que o mestre do jogo faz? Ele vai te banir. Então, você cai no banimento, no exílio, por conta de um cruzamento inadequado de uma linha estabelecida pelo mestre. Agora, eu faço um contraponto com uma situação meio que análoga. É difícil quando a gente não precisa do mestre para o banimento. Ou seja, nós mesmos podemos nos exilar.
nós podemos escolher nos banir a nós mesmos para algum lugar distante sem a intenção de voltar. Não, isso pode acontecer por N motivos. Ou você está muito cansado da vida, ou você está simplesmente se sentindo pressionado, ou você perdeu o seu senso de propósito, então você escolhe se isolar. E aí eu escolho aqui alguns cenários nos quais isso possivelmente acontece, que é uma nuvem branca e bem fofa, ou talvez uma caverna bem escura, que são lugares plausíveis onde alguns personagens podem escolher se esconder de todos. E alguns preferem uma ilha ao estilo de João. Eu, obviamente, estou falando do apóstolo João, que foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Só que eu até coloquei aqui na nota de rodapé, não foi voluntário, né? O apóstolo João, ele foi exilado por força maior. Ele não escolheu isso. Enfim, continuando. E aí eu digo que esse é o motivo pelo qual o mestre é tão necessário. Às vezes nós podemos ter essa ilusão de autonomia suprema das nossas próprias ações, mas o mestre, ele tem o controle de tudo que acontece no jogo. Ele desenhou o jogo para que cada coisa aconteça absolutamente do jeito que acontece. Isso porque ele conhece cada personagem, sabe qual é a trajetória, sabe quais são as metas, sabe qual é o destino final de cada um deles. Então, o mestre, ele é a figura mais central do jogo. E nós, os personagens, vivemos por permissão dele, basicamente. Mas, Guilherme, como que nós saímos desse exílio? Isso é, quando nós escolhemos isso. Bom, a gente pode decidir usar o pouquinho de mana que restou. E aí eu faço uma referência absurda a League of Legends, que é um outro jogo. Eu joguei apenas uma única vez. Vocês que são nerds, que conhecem dessas paradas aí, sabem com muita propriedade do que se trata. E eu só joguei uma única vez pra nunca mais, porque eu era muito noob e eu também era muito antissocial. Nunca fui bom de estratégia, então eu flopei geral. Enfim, mana em jogos desse tipo, como League of Legends, eu creio que Dota também, eu esqueci qual que é o significado de Dota, me ajudem aí. Mana, e aqui eu vou ler a nota de rodapé, porque é a minha colinha e eu não decorei, obviamente. Na cultura dos melanésios e polinésios, a palavra mana se refere à energia espiritual da vida ou poder de cura, que permeia o universo. Em jogos, principalmente de RPG, mana é um atributo dos personagens que indica o seu poder de uso das habilidades especiais mágicas. Então, mana é basicamente a essência pelo qual você faz as coisas. As coisas mágicas, digamos assim. Então, você é um ferreiro e você produz dentro do jogo as suas armas, não com artifícios manuais, digamos assim, em que você leva um tempo e mais um tempo e mais um tempo para concluir. A forja de uma espada, por exemplo, você usa uma quantidade de mana para desenvolver aquela ferramenta, e isso normalmente acontece de forma imediata. Mais uma vez, os nerds me corrijam se eu estiver errado. E aí, você pode usar um pouquinho de mana que restou, um pouquinho que resta da sua energia, ou da sua fé, se a gente for traçar um paralelo aqui, para sair dessa situação e perceber que os personagens, eles foram desenhados justamente para evoluir, para ser cada vez mais de si próprios, porque o mestre fez cada classe de personagens dessa forma, aspirando à evolução, aspirando ao crescimento. E aí eu faço um paralelo com o que o apóstolo Paulo disse.
na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, cada personagem no jogo tem um objetivo claro, assim como os cristãos, que é a semelhança absoluta com a pessoa de Cristo. Então, cada personagem precisa ser mais da estatura ideal da sua classe. E é por isso que, avançando no texto, eu digo que a lição de toda essa história é o fato de que se a gente para de jogar, ou seja, se abandonamos a nossa vida, estamos negando a nossa própria existência. Não apenas o nosso momento presente, mas tudo aquilo que se passou. Às vezes podemos nos encontrar nesse estado meio caótico, justamente por causa de tudo aquilo que passou. Todavia, nós não estamos não estamos percebendo que houve coisas tão boas e deixamos a memória das coisas ruins ser mais potente, mais forte do que aquilo de bom que aconteceu. E as coisas boas, por mais que tenham sido poucas, elas têm a capacidade de nos dar esperança de uma vida melhor, de um futuro melhor, de evolução. E quando eu digo vida melhor, eu não digo sempre em abastança, em fartura todos os dias, não. Mas eu digo que a vida, ela pode ser boa até mesmo nas partes ruins. Depende do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Então, tudo se resume àquilo que você tem em mente. E é isso que eu resumo de uma forma que eu considero perspicaz nessa frase que eu escrevi. Quando você sabe que pode ser melhor, o triunfo e a glória são meramente ícones. Ou seja, o reconhecimento público, os troféus, os prêmios, dinheiro, as riquezas, assim, são totalmente descartáveis. Não descartáveis, claro, a gente precisa de muita coisa. Mas elas se tornam secundárias em vista do que aquilo que realmente importa. Eu acho até que cabe aqui uma citação de O Pequeno Príncipe, quando diz que o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Ou seja, aquilo que realmente importa não são as coisas tangíveis, palpáveis. E, voltando para a natureza do texto, é o que eu resumo no final, que não se trata do quanto você economizou, no quanto você juntou, sabe? Mas sim o quanto você, como personagem, valorizou a sua experiência. E você não valoriza a sua experiência quando você para de jogar, porque o jogo só vai continuar se você continuar jogando, né? Ninguém vai jogar o seu jogo por você, ninguém vai viver a sua vida por você. Portanto, você precisa pegar o controle e movimentar o seu personagem. Tendo sempre em mente que o HP, que na verdade são health points, tá? Traduzindo a grosso modo, pontos de saúde, que determina a quantidade máxima de dano que você pode receber. Então, não importa quanto você foi, sabe, até mesmo esse conceito de resiliência acaba meio que caindo por terra aqui, de acordo com a moral desse texto. Porque a resiliência, ela acaba sendo, aos olhos das pessoas, um atributo externo. Sendo que elas não estão vivendo a sua vida por você. É você quem está vivendo a sua vida. Então tudo se resume no XP, na sua experiência. O quanto você aprendeu e o quanto ainda você pode aprender com cada missão desse jogo. Ou seja, cada missão na sua vida, cada empreitada na qual você engaja, tem uma experiência para te acrescentar. Então, não importa se você erra 1, 2 ou 3 vezes, e aqui eu vou ser clichê de novo, referenciando o Thomas Edison, cuja persistência levou à invenção de algo que funcionava propriamente dito como lâmpada. Então, a lâmpada elétrica, né, no caso.
Então ele falhou e falhou. Mas ele não viu essas falhas como falhas. Ele viu essas falhas como um aprendizado. E eu acredito que tenha até um outro ditado popular dizendo que você precisa pegar as pedras que te jogam e construir, sei lá, um forte, um castelo, uma escada. Enfim, é isso aí. Não estou sabendo explicar muito bem porque eu não gosto muito de clichês. Mas a metáfora é essa. Jogue o jogo da sua vida com o máximo de integridade que você puder. E isso se resume a valorizar os seus XP, os seus pontos de experiência. Aquilo que você viveu, ninguém mais vai poder viver. Ninguém mais consegue viver, porque cada experiência, apesar de semelhante, para cada pessoa é única. Então, se eu vivi, por exemplo, uma promoção no meu emprego e você também viveu uma promoção no seu emprego, serão duas perspectivas diferentes, porque cada um tem uma bagagem diferente. Cada um tem uma classe de personagens diferente. Podemos ter coisas em comum? É claro. Todavia, as experiências são sempre individuais, de uma forma micro. Sabe, lá no fundo, as experiências são individuais. Então, viva a sua vida ao máximo. Não viva a vida dos outros. Erre quantas vezes for necessário, mas visando aprender. Não se menospreze. Às vezes você pode achar que é substituível e até pode ser em uma visão muito procedimental. Mas na essência, você é único, assim como as suas experiências. Então, não tenha medo de viver, continue jogando e tenha a esperança de que tudo vai ficar bem. É isso aí, senhoras e senhores, chegamos ao fim de uma era, que é a primeira temporada desse podcast. Eu agradeço imensamente o seu apoio, por você ter acompanhado a minha jornada nesses 10 episódios, nessa jornada de autodescoberta. E eu creio que, enfim, fechei esse assunto de forma completa para que você possa se deliciar com as reflexões e possa absorver algum aprendizado disso. A próxima temporada tem um tema surpresa, então cada temporada eu vou fazer isso. Não vou dar spoiler de como que vai ser, mas há coisas muito interessantes nos aguardando. Então não se esqueça, toda sexta-feira estarei aqui juntamente com você para que juntos possamos trilhar um trechinho a mais nessa viagem louca pela vida. E eu espero de coração que vocês continuem me acompanhando, porque agora vocês fazem parte da minha história nesse ponto na minha vida. Então eu espero que eu consiga compartilhar ainda várias experiências com vocês e que vocês consigam ver as coisas que eu vejo, sentir o que eu sinto. Eu sei que isso é impossível em um certo nível, mas eu sempre espero pelo melhor. E que vocês consigam pelo menos observar que há muito mais para se refletir, há muito mais da vida para conhecer e há muito mais de nós mesmos para descobrir. E por mais óbvias que sejam essas constatações, isso sempre acaba nos surpreendendo em algum ponto de nossas vidas. Então, muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e tenham um excelente fim de semana. Até breve!